E o nosso primeiro convidado de hoje é o psicólogo Antônio Fernandes, que já está aqui com a gente. Estamos no mês de conscientização aí da saúde do homem. Hoje vamos falar da saúde mental dos homens. Como está a saúde mental dos homens aí diante dessa pandemia? E os homens estão buscando mais ajuda ou ainda estão resistentes? E o Antônio vai falar sobre esse tema com a gente. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Magda. Muito obrigado a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui com você hoje, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema que é tão abrangente, né, e que precisa de muito mais ênfase e conscientização dentro da nossa sociedade como um todo, né? Estávamos conversando até um pouquinho antes e estávamos pensando um pouquinho, né, o porquê que os homens têm tanta dificuldade em procurar uma ajuda profissional quando sente algum problema de saúde, em especial nesse Novembro Azul, nesse mês de conscientização ao exame de próstata, né, do câncer de próstata. Por que os homens ainda assim sentem tanta dificuldade? Se a gente for nos postos de saúde da cidade, da região, a gente vai ver que há uma baixa procura nesse sentido para a busca desse exame, e a gente tem que entender que talvez esse problema ele vem de um caráter mais social, né? E como eu estava conversando com você, não basta apenas a conscientização. Basta que a gente precisa mudar uma estrutura social hoje que é imposta sobre os homens e principalmente sobre as crianças, né? Visto que eles têm que estar sempre demonstrando a sua masculinidade, né? O homem ele tem que se mostrar como um homem macho, como um homem que sabe lidar com todos os seus problemas, e que não pode demonstrar traços de feminilidade ou de delicadeza, né? Que está sempre bem resolvido, que está tudo bem, que a sua carreira é um sucesso, que a sua vida pessoal é um sucesso. Exatamente. Tanto que é clichê e é comum a gente ver quando as crianças são pequenas, ou principalmente os meninos, quando brincam, que caem, se machucam, né? Os pais fazem aquela piadinha, né? Ah, não vai chorar, é homem, né? Não pode chorar. Não pode chorar. Exatamente. Tem até música, homem não chora e tudo mais, né? Verdade. Então a gente está sendo reafirmado todos os dias dentro da sociedade de que o homem não pode expressar suas emoções, né? O homem não pode ter fragilidades. E isso dificulta muito no processo de um tratamento de saúde, por exemplo. O homem ele tem dificuldade de demonstrar que sente uma necessidade física de procurar um médico, justamente por causa dessa pressão social que é depositada em cima deles. E o que fazer, então? O que a gente pode fazer, nós como cidadãos, como contribuindo aí com a sociedade, como pai, como mãe? O que a gente pode fazer? De que maneira que a gente pode estar educando as nossas crianças, e inclusive quebrando esses conceitos formados, pré-estabelecidos, né? Porque como você falou, às vezes é até no automático, às vezes a mãe está falando e nem percebe que falou para o filho, você não pode chorar porque o homem não chora. Mas de que maneira que a gente pode estar fazendo isso no dia a dia, Antônio? O que a gente pode fazer? É justamente trazendo essas crianças mais para o contexto delas em si, de elas poderem entender que se elas tropeçaram e caíram, elas têm o direito de chorar, porque dói, machuca, né? Não precisa engolir choro. E também as meninas e as mães sempre ficam mais em cima das meninas no sentido de cuidado com o próprio corpo, né? As meninas elas têm uma mudança hormonal mais diferente dos meninos, principalmente quando elas menstruam, né? Então as meninas desde cedo elas já têm um vínculo mais próximo com o corpo, e os meninos muitas vezes não, né? Então tentar aproximar o menino a uma consciência de que se ele está sentindo uma dor, tem que comunicar, né? Se ele está sentindo um desconforto, vamos trabalhar isso. E se ele está triste, vamos conversar, né? Fale para mim, o que está acontecendo? Procurar entender aquela situação. Procurar entender aquela situação. E para os homens, na idade que estamos agora, né? mais velhos, nós temos que entender que não é porque a gente vai fazer um exame de toque que a gente vai deixar de ser homem, né? Mais vale a gente fazer um exame nesse momento do que a gente perder a nossa vida lá na frente, né? Um exame pode salvar vidas. Sim. E é necessário fazer o que for preciso. E hoje, para o exame de próstata, não precisa muito mais ser invasivo, né? Hoje tem o PSA,
que é um exame que não é invasivo, é de sangue e que também pode indicar se está tendo alguma alteração hormonal que possa estar desenvolvendo aí um câncer de próstata. Agora, Antônio, a gente percebeu também que a pandemia abalou todas as pessoas, né? Todos nós somos abalados. É difícil a gente falar que uma pessoa não mudou nada da vida dela em função da pandemia. De qualquer maneira, todos nós somos afetados, né? Mas como a gente lidar com essas nossas emoções? E às vezes até identificar essas emoções. No caso dos homens, né? Muitos deles, mas estou sentindo estranho, não sei o que eu tenho, está difícil. E às vezes até quem percebe é quem está do lado, quem convive. Será que já é por isso esse movimento de não chorar desde a infância, de ter que estar sempre bem, de nunca admitir que eu sou ser humano, eu erro, eu tenho meus defeitos? Será que seria isso? Grande parte é isso. É importante a gente salientar que não é um movimento consciente. Eu não posso demonstrar minhas emoções. Eu não, conscientemente assim, eu sei que eu estou sentindo, mas não posso demonstrar. Muitas vezes o homem sente um desconforto e por não ter contato direto com as suas emoções desde cedo, por estar sempre oprimindo essas emoções, ele tem uma dificuldade maior de se conectar com elas e de saber e dar um nome para essa emoção, para aquilo que ele está sentindo, para aquele desconforto. Veja, tem um estudo que mostra que 63% dos homens eles adquirem ansiedade por não conseguir lidar com esses tratamentos de saúde que são necessários, né? Então eles ficam no movimento de ansiedade, pensando em potencialidades de ocorrências futuras. Será que eu tenho isso? Será que eu tenho aquilo? Mas ainda não procuram ajuda, né? E com essa pandemia isso se agrava mais. E a gente tem que, a todo momento, as pessoas que estão em torno desse homem, dessa pessoa, e não, claro, não só homens, né? Qualquer outras pessoas, sim, né? A gente ter um movimento mais empático, de muitas vezes chegar e perguntar: e aí, como é que estão as coisas? Né? Essa pandemia está difícil para todo mundo, como é que tu estás? Uma conversa de amigo, muitas vezes isso já ajuda a pessoa a desabafar um pouco, se sentir um pouco melhor, né? Imagina, se a gente for conversar com os nossos amigos em casa, na família, enfim, a gente vai ter vários discursos em cima disso, né? Pessoas super preocupadas, outras já mais bem resolvidas, mas ainda assim a gente encara de uma forma muito particular. E não quer dizer que porque eu estou levando essa pandemia de letra, que o meu amigo que está do meu lado, sim, vai levar. Cada um tem a sua maneira, o seu jeito de lidar com isso, né? Exatamente. Para alguns sofrem mais, outros menos, mas todos nós somos impactados, né? Todos nós somos impactados, Magda, e de uma forma bem particular, né? Eu costumo dizer para os meus pacientes no consultório que pode ser que para você chutar o dedinho na quina da mesa possa ser uma dor tranquila, né? Mas para um colega seu que chutou da mesma forma pode ser uma dor insuportável. A dor a gente não mede. Sim, e a gente tem que respeitar a dor do outro, né? Exatamente, por isso mesmo. A dor a gente não mede, a gente sente. E por isso a gente tem que respeitar, independente do que seja. Porque às vezes a gente fala: isso aí não é nada. Isso é uma frescura. Uma frescura, né? Mas não, ela está sentindo e aquilo ali é muito intenso, na sua particularidade. Então é ideal que a gente escute e oriente. Procura uma ajuda, vai ser bom para ti, né? E para os homens principalmente. Os homens, eles têm muito esse estereótipo de mostrar a sua virilidade, a sua masculinidade, né? De eu não poder demonstrar fraqueza na frente dos outros, principalmente na frente de outros homens, né? No barzinho, numa roda de conversa, o homem nunca fala sobre os seus problemas, quantas que ele pegou, né? O jogo de futebol que sim, fez 5, 6 gols, e por aí vai. E o homem não costuma conversar sobre aquilo que lhe afeta, as suas inseguranças no serviço, né? Claro que, via de regra, não são todos, mas sim, a grande maioria, né? Exatamente. E por isso que a gente tem que incentivá-los mais a se abrir, a conversar. E fazê-los entender que por eles estarem sentindo o que estão sentindo, não estão sendo menos homens. E o fato de buscar ajuda realmente está preocupado com a saúde dele e demonstra o quanto que busca ajuda, exatamente, que busca resolver essas falhas, esses momentos difíceis, né? Exatamente. Isso é muito importante, que a gente consiga desconstruir isso, né? Porque além da conscientização de fazer um exame para um cuidado de um possível câncer, é justamente desconstruir um pensamento errôneo
de que o homem ele tem que agir como se fosse um robô que não tem sentimentos, que não sente, que não quebra, que não, né? O homem ele é um ser humano como qualquer outro, né? O conceito de masculino e feminino é um conceito muito amplo, que não pode ser diminuído a estereótipos pequenos. Porque isso a curto prazo pode até não acontecer nada, mas a longo prazo, vivendo uma vida inteira dessa maneira, nos prejudica lá na frente. Pois é, eu ia perguntar justamente sobre essa somatização, né? Que a pessoa vai aguentando e vai engolindo emoções e vai. Chega um momento que o corpo não aguenta mais. Ele diz, ou você para ou eu paro, né? E aí começam a aparecer as doenças, né? Exatamente. Tanto que os homens só procuram a terapia quando estão desossados, estão destruídos emocionalmente, quando não tem mais o que fazer. Né? Eles preferem buscar até pai de santo, benzedeira, um monte de coisa, né? E em último caso vão para o psicólogo, por exemplo. Né? Então imagina buscando uma ajuda de um profissional da área da saúde, que também, né? O homem só vai buscar um médico quando a dor já está extrema. Né? E isso é um problema dentro do câncer de próstata, porque quando a próstata começa a apresentar sintomas é porque já está muito grave. Então as chances de tratar são muito pequenas. Né? Uma previsão da próstata, quanto mais prevista anteriormente, mais chances tem de tratamento. Até porque não tem sintomas, é uma doença silenciosa, né? Exatamente. Quando os sintomas começam a aparecer, é porque realmente já está grave. Já está muito grave. E o homem ele só costuma ir quando está acabado, né? Quando já não aguenta mais a dor que está sentindo. E aí ele vai no médico. Aí ele vai procurar uma ajuda. E não pode ser assim. Né? A gente tem que tentar prever isso. Tentar antever todos esses problemas que podem nos levar a ter uma vida muito mais saudável. A gente vai continuar conversando com o Antônio. Se você quiser participar, tirar alguma dúvida, você mulher, você homem que está nos ouvindo, não precisa ter vergonha, pode aproveitar e fazer uma pergunta para o Antônio, comentário na nossa live ou mandar um WhatsApp para a gente, 3626-5177. A gente volta já com mais Vida e Saúde, não sai daí. De volta com o programa De Mulher para Mulher, nós estamos ao vivo aqui pelo canal 20, pela TV Tubá, pelo rádio, pelo nosso aplicativo e também com a nossa live na fanpage e no nosso canal no YouTube. Boa tarde para Zilda Sandrini, está nos assistindo, Arnaldo Norberto e também Carmen Fernandes de Andrade. Obrigada pela companhia, uma ótima tarde. Toda quarta-feira é dia do nosso quadro Vida e Saúde. Hoje nós estamos falando sobre o Novembro Azul e a importância da saúde mental dos homens. É um tema que quase não é falado na mídia, né? Mas a gente precisa trazer porque a gente sabe o quanto que é importante a saúde mental de todos, em especial dos homens que estão nos acompanhando agora. Estamos nesse mês de conscientização dos homens, então a gente precisa falar, o homem tem que chorar, o homem tem as emoções também, como qualquer ser humano, né, independente de sexo. O nosso convidado é o Antônio Fernandes, que é o psicólogo, e a gente finalizou o bloco aí falando sobre a questão dos padrões, das emoções, o quanto a gente precisa trabalhar isso até para prevenir as doenças, porque a gente vai somatizando e as doenças vão aparecendo aí ao longo da nossa vida e de repente a gente nem sabe de onde vieram e quando vai investigar a origem, está lá em alguma emoção que não foi trabalhada e foi ficando, foi acumulando e apareceram as doenças, né? Agora, falando um pouco do dia a dia, do seu consultório, Antônio, você percebe que os homens já estão quebrando essa barreira, estão buscando ajuda no dia a dia, ou ainda não? Ou você ainda percebe que o seu público ainda acaba sendo mais feminino, mais as mulheres? Então, é um tema bem delicado, né? 2/3 do meu público muitas vezes é constituído de mulheres. Muitos poucos homens procuram a terapia, né? Como eu havia conversado até anteriormente com você. E muitas vezes devido a justamente isso, de não querer encarar o problema, às vezes de procrastinar, né? Até tá sentindo um desconforto emocional. Daqui a pouco vai passar, daqui a pouco não passa, precisa. Exatamente. Eu já assisto um joguinho de futebol, tomo uma cervejinha e resolve, né? E muitas vezes a pessoa ela somatiza em outros âmbitos da vida, né? Como descarrega todas essas emoções numa bebedeira, né? Assume vícios, drogas, exatamente. Por não saber lidar com essas emoções. Então, para se livrar de um desconforto, usa desses recursos, né? E acaba sendo uma fuga, né? Acaba sendo uma fuga. Mas vejo que já vem tendo uma mudança, né? Alguns homens têm procurado
têm tido essa conscientização de que precisam de fato de ajuda, e de uma forma assim que é até aberta, eu percebo, sabe? Não é velada. Porque tem gente que muitas vezes procura, mas não quer contar para ninguém, né? Não quer dizer, exato, quando vem não vão quer falar contar. de mim, estão me achando louco, eu vou para terapia, mas ninguém sabe. Exatamente. E eu percebo também que um movimento social que vem tendo aí, de educação, de conscientização dos próprios pais, tem modificado um pouco isso nas crianças de hoje, né? Nos meninos de hoje. Na época dos meus pais, quem dera, né? Não poderia chorar, tinha que ir cedo para a roça, né? Tinha que assumir responsabilidades. Sim. A própria educação era muito mais rígida. A educação, né? Era bem rígida. Na minha educação já se modificou um pouco, mas eu percebo que muitas vezes até no meu comportamento eu procrastino por algumas coisas, né? Eu não me isento disso, por mais que hoje eu tenha uma conscientização, isso que a gente tem o conhecimento. Sim. Né? A gente acaba adiando algumas coisas da nossa saúde, mas eu percebo que, por exemplo, com o meu sobrinho, já é diferente a educação. A gente já permite que ele se expresse suas emoções, né? Possa brincar, se divertir, e no lúdico ele poder explorar todos esses campos. Pode brincar com uma boneca se quiser. Exatamente. Não tem preconceito, a menina pode brincar com uma bola, com um carrinho. Porque isso não define o sexo, não define o que é ser masculino, o que é ser feminino. Né? Vai muito além, é mais moral, é mais ético, um comportamento mais ético de saber respeitar o outro, de saber respeitar as diferenças, né? E isso vai modificando o pensamento. E isso é muito importante. Seria assustador se a sociedade não tivesse evoluído a esse ponto, né? Sim. Mas que bom que as coisas vão mudando e a gente tem que também saber respeitar esse processo. Temos também a Terezinha Mota nos assistindo, Manuel Andrade também, obrigada pela companhia. Agora, até para a gente entender um pouco mais da sua metodologia, da sua linha de trabalho, né? Você prefere que o paciente fale mais? Por exemplo, chega um homem no seu consultório, você já percebe que ele já está travado para falar das emoções. Ou alguém indicou uma mulher, ou até veio um encaminhamento médico, por exemplo. Estava num estado que o médico disse, ou tu vai ou vai piorar cada vez mais. Uhum. E você já percebe que ele está todo travado, que ele não fala, que ele tem vergonha, que ele tem medo. O que você faz? E como caminhar com esse paciente? Você percebendo que ele precisa de ajuda, mas ele também não se permite, ele não se abre para que você colabore. Como fazer nesse caso? Então, varia muito, né? Mas vamos pegar esse exemplo então do paciente que é travado, que não consegue expressar. A gente tem que entender um pouco a realidade dele, né? Entender como é que ele enxerga as coisas do mundo, para a gente poder achar um método de intervir, né? Se ele está travado devido a alguns bloqueios emocionais ou de julgamentos externos, porque muitas vezes a gente se deixa levar muito pela opinião dos outros, né? A gente vai ter que começar a desconstruir, fazer um movimento de autopercepção, né? De ele se perceber como é que ele está sentindo. Vamos imaginar que você não tivesse outras pessoas ao seu redor. Como naquele momento você estaria se sentindo, né? Incentivar, fazer técnicas de autopercepção também no dia a dia. Eu acordei. Como é que eu acordei me sentindo? O que eu estou sentindo? Eu estou feliz? Estou alegre? Estou triste? Né? Eu conversei com uma pessoa. Eu gostei dessa conversa? Foi agradável para mim? Não foi? Eu me senti confortável? Para que ele comece a se perceber e se sentir. Muitas vezes a pessoa está desconectada dela mesma. E aí ela não consegue nem dizer o que sente. Eu estou desconfortável, eu não sei dizer o que eu estou sentindo, doutor. É muito comum a gente escutar isso. Eu não sei o que mas está desconfortável, está angustiante, né? E aí a gente vai abordando até ele conseguir dar nome para essas emoções. Esse é o primeiro passo. Daí dando esses nomes para essas emoções, a gente começa a intervir de uma forma mais prática, né? Mas se ele está receoso, a gente tenta ser muito complacente, né? Entrar naquele universo, respeitar o momento, aquele né? O que ele momento. quiser falar naquele encontro. Porque já é difícil para um homem ter que ir dizer que precisa de ajuda, né? E a gente tem que respeitar essa dificuldade, né? A gente não pode forçá-lo, mas tendo essa empatia, fica mais fácil de a pessoa poder se abrir, fica mais fácil da pessoa poder dizer aquilo que ela sente. Até quero pedir para você, inclusive, falar para os familiares, porque a família é fundamental. Mas nesses casos, a família é tão
aflita e com tanta vontade de colaborar, às vezes acaba piorando, agravando mais o caso desse paciente, né? E isso é frescura, ele está fazendo tipo. Então, o que você diria para a família, o papel da família nesse momento? Se tem alguém em casa, algum homem em casa, seja o pai, seja um filho, um sobrinho, um avô, enfim, um homem que está nessas condições, o que a gente pode fazer para colaborar? A família ela tem que agir como uma rede de apoio, né? Ela tem que apoiar essa pessoa, tem que mostrar as possibilidades. Infelizmente, a escolha é daquele indivíduo, né? Mas a nossa função enquanto família é mostrar os caminhos, não forçar. Muitas vezes a gente força e aí essa forçação de barra piora, porque a pessoa vai se sentir incomodada, vai se sentir agredida emocionalmente, e se ela já não está bem, aí ela se fecha cada vez mais. A gente tem que estar de braços abertos para essa pessoa. Se ela está passando por uma dificuldade que não consegue expressar, a gente tem que dizer assim, eu estou aqui. Se precisar de qualquer coisa, estamos aqui. Tu acha que não é legal você ir procurar uma ajuda de um psicólogo? Ou você não acha que é legal ir lá na consulta com um neurologista, ou com um proctologista, e por aí, o urologista, né? E incentivando aquela pessoa. Né? Mostrar que não tem problema. Não tem problema. Vai lá, não precisa falar para ninguém que você foi. Entre no universo daquela pessoa. E não faça o contrário, não agrida, não force, se não fizer isso tu vai morrer, não sei o quê, né? Fazer esses comentários. Fica assustando, né? Que assusta, exato, e não ajuda. E Antônio, nesse período, como é que vocês estão fazendo no seu consultório, né? Porque tem gente que também tem medo da pandemia. As pessoas têm medo de ir no consultório, eu tenho medo de fazer terapia porque a contaminação está crescendo. A gente hoje tivemos a mudança aí do nosso mapa de risco que agora está no vermelho, a indicação está gravíssima, né? Então, os cuidados que vocês estão adotando no consultório, e você também está atendendo online? Sim, então tem algumas precauções que a gente está tomando, né? Sempre tem álcool gel no consultório, as poltronas ficam com distanciamento, tem um espaço grande, então, para poder utilizar, pelo menos no meu consultório é assim, né? E caso a pessoa se sinta muito desconfortável para vir presencialmente, né, lembrando que a psicologia é um serviço essencial para esses casos de urgência, e aí podemos atender presencialmente, mas se a pessoa não se sentir confortável, a gente pode adotar uma modalidade online. Né? Hoje a tecnologia está para nos auxiliar de várias formas, e a psicoterapia já tem comprovação científica de que tem a mesma eficácia online e da presencial. Então, se você precisar de ajuda, procure, não deixe de procurar. Né? Acredito que todos os profissionais da área da saúde estão se precavendo, estão adotando todos os métodos possíveis para que você possa ter um conforto dentro de seus consultórios, dentro de suas clínicas. Então, acredito que não adiar o seu problema é a mesma coisa que você acentuá-lo, é a mesma coisa que intensificá-lo. Quanto antes você tratar, mais fácil vai ser de lidar com os seus problemas futuros. Quero agradecer a sua participação no programa de hoje. Obrigada pelas dicas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser conversar com você, algum homem que esteja nos ouvindo, gostaria de conversar, agendar uma consulta, você atende aqui em Tubarão? Eu atendo aqui em Tubarão, no EJB. Inclusive, vim de lá para a gente poder fazer essa entrevista e logo já estarei voltando. Pode me procurar nas minhas redes sociais, né? Meu Instagram é psicólogo Antônio Fernandes. Lá tem meus contatos, tem o endereço do consultório. Qualquer dúvida pode me chamar em inbox lá, pode conversar comigo que eu vou estar disponível para estar esclarecendo qualquer questão, seja da área emocional, seja dessa questão do Novembro Azul. Tá bom? Muito obrigada pela sua participação, uma ótima tarde. Obrigado para você também, Magda. Obrigada.